Olá pessoal, aqui é Amanda Pichontekoski do Orientação do Alto e o vídeo de hoje são sobre as semelhanças e diferenças sobre o nó do norte e o meio do céu. Esse é um vídeo que foi sugerido na caixinha de perguntas da plataforma vizinha, então fique à vontade também se você tem algum conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal, que eu adoro sugestões, porque chega uma hora que a ideia acaba, gente. Enfim, pois bem, é meio engraçado e interessante ao mesmo tempo, porque a priori a gente, quando começa a estudar astrologia, a gente sabe que o meio do céu é o ponto mais alto e cúspide da casa 10. Então, consequentemente, o principal significado assemelhado que a gente começa estudando é a questão da carreira, a questão profissional, tá? Conforme a gente vai aprofundando os estudos, a gente vê algo como missão, como objetivo, e esses são assuntos semelhantes ao nó do norte. Só que se a gente parar para pensar a priori qual que é a lógica de desenvolvimento de cada um, a gente vê uma relação do meio do céu como um ponto do mapa, mas ele está principalmente relacionado com o local onde você nasceu, o local onde o mapa ele nasce, ele é gerado. Então, assim como todas as casas astrológicas, todas as casas elas são com base no ponto de vista terrestre, inclusive todos os cálculos são com base nisso, né? O horizonte leste, onde nasce o Sol, onde nasceu o Sol naquele dia. Então, a maioria dos cálculos são desenvolvidos com base nesse princípio, e aí se deriva ali por cálculos, ou fazem uma média conforme o meio do céu, ou quando se põe o Sol, e assim sucessivamente, tá? A gente vai ter vários sistemas de casas. Mas todos, de forma alguma, não tem como, né? Se baseiam no ponto de vista terrestre. Esse ponto de vista, então, significa que os assuntos eles têm relação com a matéria, tá? Com a matéria. Então, a gente vê que, por exemplo, no caso do mapa natal, o ascendente é o seu nascimento, é o começo do mapa, é a tua compleição física também, né? Principalmente, mas todos os seus começos, tudo aquilo que começa. Tanto que deriva-se, a maior parte dos cálculos, se começa pelo momento do horizonte leste, quando nasce o Sol, então faz a conta no horário que a pessoa nasceu, né? A média ali. Então, consequentemente, todas as casas e assuntos têm essa relação mundana, essa relação com a existência física aqui. Independente do que você acredita, se é do nada que a gente surgiu, se é Deus, ou se é o espírito que encarnou na matéria, não tem problema, tá? De qualquer forma, a gente vai ter algo mais anímico, algo mais abstrato, algo mais essencial, que até a psicologia coloca como inconsciente, que tem inclusive as etapas de desenvolvimento, enfim. E tem essa relação com eu estou aqui, esse é meu contexto, onde eu nasci, nesse local, e eu tenho minhas necessidades mundanas, então meus pertences, né, meus objetos, casa 2, a minha movimentação e a locomoção, meus vizinhos, meus irmãos, meus parentes, meus primos, minha base, meu lar, então tudo tem relação com o dono do mapa, tá? Se a gente está falando da empresa, é a empresa. Se a gente está falando de um evento, é o evento. Então, é o local do evento. O local a sede da empresa. E assim sucessivamente, independente do tipo de mapa que você esteja montando, está atrelado àquele objeto principal. Quando a gente está falando de nodos, os nodos eles derivam da interseção, né? Então, uma sobreposição da órbita do Sol com a órbita da Lua. Então, a gente vai ter os dois luminares. E o que são os luminares? Eles estão além da matéria. Não depende da Terra para existir, eles continuam existindo. Mas toda a vida aqui da Terra se corresponde com os luminares. Então, a gente vai ter as estações e, consequentemente, o período de nascimento e germinação e flora, maresco no caso da Lua, o ciclo das mulheres também no caso da Lua, a modulação de uma forma microcósmica, né, uma forma menor da manifestação solar, tá? A Lua ela é como se tivesse acentuando as mudanças que ocorrem na mudança solar em relação ao ponto de vista da Terra aqui também, né? Mas
como é uma sobreposição de órbita, né? Então é onde tem uma, os eclipses, onde tem um obscurecimento da luz. E quando não tem luz, então não tem a vida, tem alguma dificuldade nesse fluxo da vida. Então o nodo sul é passado, é algo que fica no defeito, na dificuldade, no desafio, e o nodo norte é o que amarra para uma facilidade, para o que precisa ser desenvolvido, como equilibrar, tá? Então tá mais atrelado com algo sutil, com algo relacionado com a vida, não necessariamente a matéria e a sua existência na matéria. Então são dois desenvolvimentos paralelos, desenvolvimento de objetivo, de missão, de foco, de oportunidade, de sucesso, de do que for, mas são modos diferentes, tem uma essência completamente diferente, tá? É óbvio que os significados eles vão se entrelaçar, porque quando a gente vai ler um mapa, a gente não vai ler os pontos isolados. Tanto que eu trago aqui no canal várias séries de vídeos, trouxe aqui falando sobre os nodos, algo que eu relutei muito para fazer, porque é algo muito delicado e que é muito difícil a gente fazer de uma forma tão isolada, sem levar em consideração o contexto todo do mapa, né? No meu curso Astrologia Ágil, que é um curso rápido, bem baratinho, eu já apresento isso para vocês. Eu já falo, gente, por mais que a gente tente simplificar ao máximo a astrologia, ainda assim ela tem a sua magia na unicidade que ela representa. As questões simbólicas são maravilhosas, são riquíssimas, mas é justamente o acréscimo de cada coisinha que vai deixar o seu mapa único, você única, seu potencial de manifestação único. Então, quando a gente fala sobre um nodo norte e o meio do céu, eles, num contexto geral, eles vão ter semelhanças quando apresentados juntos, o mapa inteiro vai. Então você vai ver, por exemplo, às vezes alguma semelhança de gênero ou de elemento, ou de aspecto, ou de planeta, ou de casa, ou alguma coisa entre o dispositor do meio do céu e o dispositor do nodo norte. Você vai encontrar alguma coisa, né? Sempre vai ter algo que chama para uma melhora ou para um equilíbrio ou para algo que você possa desenvolver para se equilibrar ou para superar os seus desafios, tá? Então não é como se a gente falasse assim, você tem que olhar os dois são a mesma coisa, porque não são. Cada um vai trabalhar dentro de uma oitava diferente, uma manifestação diferente. Então a gente vai ter uma manifestação mais material, de cotidiano, de dia a dia, inclusive também familiar. Então, a família onde você nasceu tem muita relação com meio do céu e fundo do céu, tem a ver com as heranças, e assim como os nodos. Então, é como se a gente percebesse que eu tenho essas qualidades anímicas aqui, a minha alma ela é desse jeito, minha essência, meu brilho. Então, eu vou reassonar com algo na matéria muito semelhante, com questões semelhantes. E aí que tanto faz se você quer falar de vida passada ou se você quer falar da sua bisavó. Vai estar ali de qualquer forma. A diferença é que com a bisavó a gente tem como, de certa forma, saber se é verdade ou não, muitas vezes, ou poucas vezes, ou pelo menos é uma chance. Já na questão de vida passada, não tem como, não tem um registro confiável que realmente tenha como provar que é verdade, entende? Não tem como a gente seguir a sua alma ali e ver de onde você veio, para onde você tá indo, entendeu? Então, mas fica um resquício ali. Então, é onde os significados se encontram, porque há uma correspondência, uma ressonância entre a matéria e o espírito, tá? Mas, muitas vezes, a gente vai ver algumas discordâncias, tá? Mas, assim, é muito difícil eu falar, assim, de uma forma tão abstrata, né? Como eu falo, sempre depende de cada caso, de cada assunto, de cada contexto, não tem como, né? Então, por exemplo, eu tenho um Mercúrio no meio do céu e o meu nodo norte é em Virgem. Então, olha só, uau, que coincidência, né? O dispositor do meu nodo norte, ele tá no meu meio do céu. Gente, que presente de Deus. Eu sempre olho pro meu mapa e falo, graças a Deus, meu mapa ele tem algumas facilidades.
E é óbvio, tem dificuldade também, até porque esse Mercúrio está em oposição com Quirón, tem alguns aspectos difíceis também ali acontecendo, então eu tenho que lapidar ele. Tem alguma dificuldade? Eu tenho preguiça de falar, por exemplo, entende? Eu tenho muita preguiça de falar, de explicar, mas eu gosto muito de aprender, gosto muito de ensinar, embora eu tenha. Eu fique cansada, não é exatamente preguiça, eu fique cansada, né, de falar. E sempre não, mas durante muito tempo da minha vida eu ainda tenho um pouco, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de expressão por inseguranças, por N questões, né? Ah, falar em público, falar para vídeo. Teoricamente eu tô falando sozinha aqui, né, enquanto eu gravo. Então para mim é muito esquisito e desconfortável. É, mas são coisas que eu percebi, opa, não dá, eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso sair dessa, não tem como. Eu preciso sair dessa situação. Senão eu não vou crescer, não vou me desenvolver. E se meu trabalho está atrelado ao Mercúrio, ou seja, uma comunicação, então eu preciso sair dessa, preciso saber me comunicar. Como é que eu vou fazer com que as pessoas façam consulta comigo se eu morro de vergonha de falar? Elas vão adivinhar que eu sei falar do mapa delas? Elas vão adivinhar que eu sou astróloga? Não vão. Eu tenho que falar para elas, então eu tenho que lapidar esse meu Mercúrio. Preciso melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar, né? Então é uma das coisas que meu mapa vem de facilidade, ao mesmo tempo tem uma dificuldade ali, né? Então, consequentemente, meu nó do sul é um nó do sul que está em peixes, que é um signo de debilidade para o Mercúrio, né? E dá dignidade para Vênus. E o meu Mercúrio ele está num signo de dignidade para Vênus. E a minha Vênus está em debilidade. Então tem alguma coisa ali, opa, tem alguma coisa de excesso de Vênus, excesso de Netuno, excesso de Júpiter, né? Então tá muito naquilo que é agradável, naquilo que é fácil, naquilo que é prazeroso, naquilo que convém, e não tanto na matéria. Tá muito abstrato, tá muito nos sentidos, no etéreo, e não tanto numa forma concreta. Então, quer dizer que eu preciso desenvolver uma forma de ir para o que é difícil e também desenvolver algo concreto. Então, você vê, não é só um nó do sul em peixes e um nó do norte em virgem. Você vai trabalhando e aprofundando cada detalhe conforme também o restante do mapa. E é o que eu falei muito sobre na série de vídeos sobre os nodos, né? E a gente percebe que o meio do céu ele vai trazer um contexto também de facilidade de expressão ou que está mais evidente, mas não necessariamente vai ser para o seu bem, vai ser para o seu desenvolvimento pessoal. Pode ser que, por exemplo, você tenha um nó do sul no meio do céu. Acontece. Então, para você, a expressão pública, o trabalho, a família de um dos progenitores seja mais fácil. E o que você precisa desenvolver é aprender a fortalecer a base, o lar, a família, a intimidade, a herança familiar, a história familiar, a sua casa, seu aconchego, sua família, algo mais sutil, algo menos exposto, né? Um pouco mais introspectivo, introvertido nos bastidores. Então é completamente o oposto. Você precisa desenvolver isso. E talvez tenha alguma relação com o teu trabalho, essa questão de bastidores, ou não. Às vezes não tem. Às vezes são dois desenvolvimentos paralelos. Eu sei que para quem não sabe astrologia, já deve ter até fechado o vídeo de tanto blá 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 aqui, né? Mas astrologia é isso, gente. Não tem fórmula de bolo, tá? Não tem receita, não tem. A gente pode até tentar fazer algumas coisas e colocar de uma forma mais simples e mais prática, mas a astrologia é uma linguagem complexa. Ela possui muitas nuances, ela possui detalhes e cada detalhe vai dar muita diferença ali na frente, tá? Então, das semelhanças que a gente tem com o nó do norte, o meio do céu, a gente vai ver algo relacionado com o objetivo, com algum desenvolvimento.
mas um está relacionado com o objetivo no desenvolvimento público, de vida pública, assim como a gente tem a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, onde a gente contribui socialmente, onde a gente está preparado para contribuir socialmente, né? Doar de volta tudo aquilo que a gente recebeu. E os nodos é num sentido mais anímico. Então, é num sentido de desenvolvimento espiritual, né? Se você quer chamar assim, enfim, de desenvolvimento de virtude, de santificação, de salvação, independente da crença. Eu acho os nodos muito, 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 muito importantes. Muito importantes. É o que dá realmente o tom de toda a carta natal. Toda. De desenvolvimento. Enfim, gente. É claro que, né, a gente pode ficar aqui horas e horas e horas, né? Seria interessantíssimo também pegar exemplos. Mas eu vou ficando por aqui. Se você quer uma leitura detalhada, aprofundada do seu mapa, do seu caso, tem meu contato aqui na descrição dos vídeos. Tem aula específica sobre o meio do céu. Tem algumas aqui no canal, mas tem aula completa específica no meu curso do simbolismo astrológico, que é o curso mais longo. Tem alguns detalhezinhos no Astrologia Ágil, mas vai ter mais detalhes mesmo no curso de simbolismo, né, o mais longo. Assim como os nodos também, enfim, mas tem bastante vídeos aqui sobre os nodos também aqui no YouTube. Enfim, eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer coisa entre em contato comigo, não se esqueçam de auxiliar no engajamento, curtindo, comentando, se inscrevendo aqui no canal, se você está chegando aqui de paraquedas, né? Deixem sugestões, temas que vocês gostariam de ver aqui, inclusive esse vídeo foi derivado de uma pergunta, né, que fizeram na caixinha ali da plataforma vizinha. Podem me encontrar por lá também, que eu costumo interagir bastante com vocês por lá, tá bem? E é isso, até a próxima!